Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não pode desistir de prestar depoimento no inquérito que investiga a suposta interferência política na Polícia Federal. No último dia 26, o presidente Bolsonaro, através da Advocacia Geral da União, disse ao STF que não iria depor e pediu que o processo fosse encaminhado à PF para a elaboração de um relatório final. Moraes, o relator do caso, negou o pedido para encerrar as investigações e determinou que o plenário da Corte deve decidir qual será a forma do interrogatório em despacho assinado no último sábado. Ele pediu que o presidente do STF, Luiz Fux, marque uma data para a retomada do julgamento que discute se o depoimento do presidente no inquérito será presencial ou por escrito. O ministro afirmou que Bolsonaro tem o direito de ficar em silêncio durante a oitiva, mas não pode comunicar desistência. Thales Faria. Opa! Esse inquérito ele é muito curioso, né? Ele nasceu daquela briga lá do Sérgio Moro com Bolsonaro, já lá naquela reunião, fatídica reunião que foi divulgada amplamente, em que o Bolsonaro dizia que queria interferir, queria ter na Polícia Federal, queria ter mais informações, etc. E o Moro protestou, e o Moro prestou um depoimento estranho, em que ele disse que ministros do Planalto disseram a ele que havia uma interferência muito grande do Carlos Bolsonaro e de pessoas do Carlos Bolsonaro no Planalto, que seria o tal gabinete do ódio. Quer dizer, um melê, um baralhamento completo, e agora o Bolsonaro quis, primeiro, ele próprio prestar depoimento, agora volta dizendo que não quer. O Fernando Henrique Cardoso já prestou depoimento, eu acho que foi por escrito no caso Sivan. Os presidentes têm que prestar depoimento. O que o Alexandre de Moraes deixou claro é o seguinte: ele pode até não falar, ele pode depor calado, dizer, é meu direito de ficar calado, é o direito democrático dele de ficar calado. Mas, democraticamente, ele é um cidadão como todos os outros e tem que prestar depoimento. É só isso que o Alexandre de Moraes diz. É possível que a turma lá resolva depois ir para frente do Supremo, protestar, jogar rojão, xingar, dizer que o Supremo é isso e aquilo, mas o fato é esse, é só a democracia. O presidente é um cidadão como todos os outros e tem que prestar depoimento. Pode até não falar, como todos os outros, como todo cidadão, nesses depoimentos. Tomé Abduch. Olha, a questão são utilizarmos os mesmos pesos e as mesmas medidas. Já existiu uma jurisprudência na época do Michel Temer, onde foi colocado que o presidente, naquela ocasião, ele podia responder por escrito. Aconteceu a mesma coisa agora, como você mesmo colocou, Thales, com o presidente anterior. Por que o presidente Bolsonaro, neste momento, ele tem que seguir agora uma nova forma que não é a mesma que foi colocada na jurisprudência antiga? Então, olha, eu vou ler aqui para vocês o que diz o Código do Processo Penal, tá, em relação ao presidente da República. O presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pelas prestações de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelos juízes lhes serão transmitidas por ofício. Ocorre que tal prerrogativa é conferida ao chefe do Executivo Federal e às outras poucas autoridades apenas quando o mesmo figura no inquérito ou no processo como testemunha. É o que se revela a análise da proposição tópica do artigo 221. Como já foi feita uma jurisprudência, o presidente poderia, sem nenhum problema, estar respondendo por escrito. Aliás, essa situação toda que foi causada lá atrás, nós precisamos recordar aqui que no passado eram escolhidos pessoas para os ministérios, para os cargos públicos e que uma quadrilha foi colocada dentro do nosso país. Aí eu pergunto, aonde estavam
todas as pessoas que hoje estão reclamando de tudo que acontece no Brasil. Onde vocês estavam quando o nosso país foi saqueado, destruído e roubado nos 16 anos de governo de esquerda, e não só pela esquerda, junto com todos esses outros partidos. Naquele momento ninguém falava nada. E agora que o presidente Jair Bolsonaro resolveu colocar uma pessoa lá que é de direito dele, ele pode escolher quem ele quer colocar e em qualquer cargo, essa prerrogativa é do presidente da República. Aliás, são mais de 70 mil cargos que um presidente tem que escolher. E não é fácil você canetar 70 mil cargos e encontrar 70 mil pessoas competentes. Ele quer colocar as pessoas de confiança dele. Então, tudo que vem do presidente da República, eu não estou aqui para defender que tudo que ele faz está certo, eu me incomodo muitas vezes com a forma como ele fala, né, como ele se coloca, mas tudo que é feito pelo presidente da República se causa um grande transtorno. Esse daí é mais um dos transtornos que tem acontecido por conta de um novo governo e de ele não ser aceito, porque ele está quebrando uma forma de fazer política que aconteceu no nosso país durante os últimos muitos e muitos anos. Thaís Oyama. Só para colocar as coisas aí nos lugares, o que o ministro Alexandre de Moraes disse não tem nada a ver com decidir se o presidente vai ter que depor por escrito ou presencialmente. Isso vai ficar por conta de uma decisão do plenário, do colegiado do STF. Assim decidiu o ministro Moraes, né? O que está em jogo aí é outra coisa, porque o presidente Bolsonaro, há umas 2 semanas, ele deu uma de João sem braço, né? A defesa dele foi lá e disse que para o STF que o presidente declinava do convite de depor perante a Polícia Federal. Na verdade, não tinha que declinar nem não declinar, não foi um convite. Como disse, como lembrou agora o ministro Alexandre de Moraes, ele não está sendo exatamente convidado, ele não pode exatamente tomar uma decisão de ir ou de desistir de ir, ele tem que ir. Se ele quiser falar lá é uma coisa, se ele não quiser falar, ele também tem direito, mas ele tem que responder ao chamado da justiça. Foi isso que o Moraes decidiu. Quanto à forma, presencial ou por escrito, quem vai decidir, como a gente falou aqui, vai ser o plenário, e nenhuma das duas é propriamente boa para um presidente da República, né? Não é legal um presidente da República aparecer como investigado, obviamente, mas é claro que o depoimento presencial envolve mais riscos, envolve, por exemplo, o risco de o presidente, qualquer outra pessoa que dê um depoimento presencial, produzir provas contra si próprio. Então, é claro que para ele, um depoimento por escrito vai ser mais confortável, mais favorável. Eu só queria lembrar aqui que também foi o Alexandre de Moraes quem deu em decisão monocrática aquela decisão de proibir a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. Portanto, o Alexandre de Moraes segue sendo uma pedra no sapato do presidente Jair Bolsonaro. E para lembrar o que foi, o Thales já falou sobre isso, mas essa confusão toda, esse inquérito, essa ação do Supremo começou quando o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, disse que o presidente Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal, em especial a Polícia Federal do Rio de Janeiro. E o que foi que o Palácio do Planalto argumentou? Nos primeiros depoimentos que foram dados para o general, a versão do Palácio do Planalto passou a ser outra, passou a ser, não, o presidente não estava querendo interferir, e quando ele ameaçou de demissão um ministro que não estava trabalhando direito, esse ministro não era o ex-ministro Sérgio Moro, esse ministro era o general Heleno, que toma conta do GSI, que é responsável pela segurança do presidente da República e dos familiares do presidente da República. Era disso que o presidente estava falando, que a segurança pessoal dele não estava boa. E a bronca dele não era em relação ao juiz Sérgio Moro, era em relação ao general Heleno, que matou essa no peito, né? Ocorre que, logo depois que o Palácio apresentou essa versão pela boca dos generais, o Jornal Nacional já levantou que, muito recentemente, os policiais responsáveis pela segurança, os policiais e integrantes do GSI responsáveis pela segurança do presidente e seus familiares, tinham sido elogiados e promovidos. Portanto, não fazia qualquer sentido aquela alegação de que o presidente estava reclamando do tratamento, do trabalho das pessoas que faziam a sua própria segurança e da sua família. Então, é nesse ponto que provavelmente, que muito certamente, a Polícia Federal irá se ater. Ela vai perguntar ao presidente Bolsonaro isso. O senhor disse uma coisa e depois os fatos provaram outra. Como é que fica isso? Então, talvez o presidente não esteja querendo responder a essa questão. Thales Faria pedindo a palavra. Era só para dizer o seguinte, o Tomé leu ali, é prerrogativa do presidente, conforme você leu, quando ele está na condição de testemunha. Nesse caso, ele ainda pode ser investigado.
Então não é testemunha, não é prerrogativa dele. É como a Thaís disse, vai ser uma decisão do plenário do Supremo, o ministro Alexandre passou para o plenário, dizer se ele pode depor por escrito ou presencialmente. E muito provavelmente eles serão condescendentes com o presidente e vão deixar ele prestar depoimento sem ser presencialmente. Mas não é prerrogativa dele, é o que você leu aí, só se fosse testemunha. Foi discutido anteriormente. Então, por que volta a se discutir esse assunto agora? O presidente precisa responder aquilo, não tenha dúvida. Agora, se ele vai responder por escrito ou se ele vai responder presencialmente, já tem uma jurisprudência para isso. O que incomoda é que tudo que gira em volta do presidente vira uma grande polêmica. E aí uma outra pergunta. Algumas decisões que são tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles passam para nós uma grande insegurança jurídica nesse país. E é isso hoje que tem causado falta de investimentos no nosso país, dinheiro que pode vir de fora para cá, que acaba não vindo por conta da insegurança jurídica que nós temos. São pautas que são extremamente claras, que já foram abordadas ou que têm clareza na Constituição, que de acordo com a vontade deles ou com a sua interpretação, mesmo tendo clareza, são mudadas. Essa insegurança jurídica, mais uma vez, está acontecendo e mais uma vez prejudicando a nação brasileira.